Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Pois é, neste sábado, finalmente temos novidades a respeito dessa venda, antecipação, empréstimo, enfim, do Vitória em relação aos direitos de transmissão. Vou explicar direitinho qual é a diferença o que é a Libra, o que é a LFU, qual é a diferença das duas, onde Vitória vai ganhar mais. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilha esse vídeo para mais gente, espalha nos grupos de WhatsApp rubro-negro, que eu ficarei muito grato. Me chamo Ito Oliveira, faço conteúdo há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória e agora eu quero falar com você, torcedor rubro-negro, sobre a questão da Libra e da LFU. Bom, antes de passar para as telas, aquelas telinhas que eu mostro detalhe por detalhe de forma mais visual, vou dar o contexto histórico. Ontem, o presidente Fábio Mota concedeu uma entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, lá do meu amigo Marcelo Góes, mandou um abraço para ele, e ele explicou um pouco como seria a questão do que saiu da antecipação da receita, do adiantamento, enfim. Ele deu um contexto geral. Segundo ele, o Vitória vai trocar de grupo, ou seja, o Vitória vai deixar a Libra e vai para a LFU. O que de fato se altera, qual é o que é que acontece na LFU, o que é que acontece na Libra, eu vou explicar exatamente agora. Primeiro slide que eu vou colocar na tela é falando a respeito da Libra, que é o atual grupo do Vitória. O que é a Libra? A Libra é um grupo de times que negocia os direitos de transmissão dos jogos. Então, quando para você assistir na Globo, para você assistir na Cazé TV, na Amazon Prime, quando você vai assistir seu jogo, alguém pagou para transmitir aquelas partidas. Sabe quando a gente está transmitindo lá no YouTube, o pessoal pergunta: tem imagem, não tem imagem? Quando Anderson Matos, meu amigo Anderson Matos, mandou um abraço para ele, eh, tomou o ban, tomou o strike na live dele, a live dele caiu por conta disso, por conta dos direitos de transmissão. Atualmente, o Vitória faz parte da Libra. O que é a Libra? A Libra é um grupo de times, são 9 times na Série A. E aí você tem Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, São Paulo, Santos e Vitória. São 9 times que juntos têm uma receita estimada por temporada, são contratos de 5 anos, de 2025 a 2029, na casa de 1,2 bilhões de reais, certo? As transmissões da Libra foram apenas vendidas para a Globo. Então, Premiere, Sport TV e TV aberta, certo? São 9 jogos que passam, a maioria da Libra. Foi criado em 2022, assim também como a LFU, lá na frente eu vou trazer essa informação. E aí, como é a divisão dentro da Libra? Você tem o montante, a grana, 80% vão para os clubes da Série A, 10% já foi antecipado lá atrás pela Globo. Lembra aquele dinheiro que o Vitória recebeu da Libra? 10% disso, do contrato, já foi antecipado lá atrás, então todo mundo já recebeu. Vitória já recebeu. Só que, assim, é uma antecipação que todo mundo vai ter que pagar depois. Ou seja, você recebeu 60 milhões lá atrás, você vai pagar 12 milhões por ano, certo? E 10% desse contrato vão para os times da Série B. A Libra, eles também têm times na Série B, só que são bem menos do que a LFU. A LFU é um conglomerado de 13 times, de 32 times, e a Libra tem 14. Dos 14, 9 estão na Série A. Então, por aí você já percebe a diferença. E dentro do grupo, como é dividido esses 80%, 40% vai para os clubes, ou seja, de forma fixa, é um dinheiro que você recebe, 30% premiação da Série A e 30% para a audiência. Quem gera mais audiência, quem tem mais clube no pay-per-view, ganha mais, certo? Então a divisão na Libra é essa aí. Vamos falar agora do novo grupo que será o do Vitória, que será o grupo da LFU, certo? Que é um grupo maior que a do Vitória, bem maior que o do Vitória, aliás. É um grupo de 32 times, e agora eu vou colocar aí na tela que é a LFU e depois eu vou fazer a comparação entre os dois. A LFU também foi criada em 2022. Foram 32 grupos, 32 times, sendo 11 hoje na Série A. Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Internacional,
Vasco, Juventude, Fluminense, Mirassol e Sport Ceará. Então você tem 11 da Libra e o restante da Libra se distribui em Série B e Série C. Hoje, atualmente, o contrato da LFU gira em torno de 1 bilhão e 700 por temporada. Só que já existe um acordo para renovação a partir de 2029, que é quando entra o Vitória no bloco, inclusive, se for aprovado, essa receita, essa previsão de receita sobe para 2,2 bilhões por temporada. Ou seja, é uma grana considerável, um aumento praticamente dobra o que a Libra faz, certo? Só que a janela de exibição na LFU é muito maior, porque você passa jogos na Globo, na Record, na Amazon Prime e na Cazé TV. São jogos do YouTube. Na Amazon Prime é um jogo exclusivo por rodada. Então, assim, você vê o Campeonato Brasileiro são 10 jogos por rodada. 9 você assiste no Premiere, por exemplo, e um você tem que assistir na Amazon Prime. E esse é exclusivo da LFU. São 38 jogos exclusivos da Amazon Prime. O restante, jogos da Cazé TV, passa na Record, jogos da Globo, passa na Record, passa na Cazé TV também. Então é diferente a forma de distribuição de produtos, distribuição de imagem. Dentro da LFU, você tem uma divisão diferente do que tem na Libra. Desse dinheiro, que é muito maior, você tem 61% para os clubes de Série A, 15% para os clubes de Série B, 14% para a Live Mode, que é a empresa que gere os direitos de transmissão da LFU. Então ela é uma comissão que ela ganha. E você tem de 10 a 17% de investidores. Quem são esses investidores? É a Live Capital Partners e também a XP Investimento. Então são esses dois que querem comprar parte dos direitos de transmissão do Vitória. Não é Bet, é a Live Capital e também a XP Investimento. Dentro do bloco da Série a divisão ela é diferente da LFU. Por que ela é diferente? Porque, né, na Libra você tem 40% que você recebe de forma fixa, na LFU 45%. Performance esportiva são iguais, 30%. A diferença é que em termos de audiência, você recebe 25% na LFU e 30% na Libra. Então você já vê a diferença aí em termos de contrato. Agora eu vou passar a diferença da LFU para a Libra na tabela e depois falar sobre a diferença do Vitória e depois dar minha opinião a respeito dessa movimentação que o Vitória quer fazer. Vamos lá. Vamos lá que esse quadro aqui é bem importante para que a gente entenda o que é que de fato a gente está falando. Bom, eu trouxe aqui alguns critérios, né? Primeiro, ano de criação, os dois foi no mesmo ano. A diferença é que a Libra foi criada em maio e a LFU foi criada em junho. Apenas isso. Clube na Série a Liga Forte União tem 11 times, a Libra tem 9. Em termos de valor no contrato, você tem 1,7 bilhões, que é o atual contrato, para a LFU e 1,7 bilhões para a Libra. Quem transmite os jogos na LFU, você tem Globo, Record, Amazon Prime e Cazé TV. Na Libra, você tem exclusivamente Globo. Divisão geral. Na LFU, 61% para a Série A. Na Libra, 80%. Série B, 15% para... na LFU, 15% para a Série B. Na Libra, 10%. Antecipação que serve como investidor. Acho que o parâmetro aí é bem parecido. Na LFU, você tem de 10% a 17%. Cada clube negociou seu valor de forma independente. Então, por exemplo, o Corinthians entrou na LFU e não vendeu seus direitos. Porém, recebeu um empréstimo no valor de 150 milhões de reais e tem buscado adiantamentos. No caso da Libra, esse investidor que existe na LFU, existe também a figura na Libra. Só que são figuras diferentes, né?
São figuras diferentes, mas o papel é o mesmo. É você antecipar a receita e pagar com o tempo. No caso da LFU, girou de 10 a 17, no caso da Libra, girou em 10%. E o investidor, como eu já falei, cada clube definiu o seu. No Vitória definiu, por exemplo, 15%. A LFU definiu 10%. No caso da divisão na Série A, Libra, 40%. Divisão na Série A da LFU, 45%. Performance igual. Audiência, 30% na Libra, 25% na LFU. Só aí você já percebe que o negócio é um pouquinho diferente, né? Agora eu vou falar em comparando o Vitória. E aqui eu trouxe 3 cenários. E são cenários, assim, que vai oscilar mais em termos de audiência. Eu optei por não oscilar tanto a, a performance no campeonato. Utilizei 16ª colocação, que é a permanência na Série A, com o valor da premiação de 2024. Mas sabemos que daqui para 2029 vai ter acréscimo, obviamente, né? Mas eu utilizei os 16 milhões, certo? E aqui eu trouxe o percentual de audiência do Vitória, sendo pessimista, sendo ali meieiro e sendo otimista. Ou seja, o que é o meieiro? É que o Vitória é que você pegue 100% e todo mundo tenha um igualitário. Ou seja, cada um fique ali com 9%. Então, cada um ficando com 9%, o Vitória arrecadaria 78 milhões de reais por ano, desconsiderando, obviamente, os 5% que o Vitória perde do investidor. Caso o Vitória tenha uma audiência mais baixa, em torno de 6% do grupo, o Vitória ficaria com 70,5 milhões. Caso o Vitória tenha uma audiência de 12%, o Vitória chegaria a 85,3. Aí você pergunta aí, mas quanto o Vitória arrecada hoje? O Vitória arrecada mais ou menos essa faixa aí, né? 80 milhões, 84. Ano passado o Vitória arrecadou 84 milhões, mas fez 20 milhões na Série A. Se você tirar 20 milhões na Série A e for para 16 milhões, que foi o 16º, Vitória gira em torno de 80 milhões. Ou seja, fica praticamente no 0 a 0, né? Não tem grandes alterações. Só que assim, e aí eu vou dar minha opinião a respeito de 2 pontos, para que a gente consiga chegar no analisar essa informação, né? Qual é o ponto aí? São 2 pontos. Primeiro, a gente não sabe ainda, e só vai saber realmente no dia 11, se o Vitória pretende vender como a maioria dos times da Libra, ou da LFU, desculpe. O próprio presidente Fábio Mota fala, nas suas aspas, que 32 clubes já venderam seus direitos de transmissão. O Vitória seria o 33º. Por que o Vitória seria o 33º? Porque 32 já estão na LFU. Todo mundo da LFU vendeu? Não, o Corinthians, por exemplo, não vendeu, apenas antecipou. Mas todos esses, na sua maioria, aliás, venderam por 50 anos. Então foram 10%, inicialmente foram 20%, depois reduziram-se para 10%, alguns ficaram com 12%, tiveram o clube da Série B que foram a 17%, outros em 15%, mas ficou mais ou menos nessa faixa aí. E a maioria já recebeu dinheiro. O Vitória vai receber dinheiro agora, caso venda. Mas a maioria vendeu por 50 anos esse direito de transmissão. Então você tem esse ponto na conta. Segundo ponto, a projeção de receita da LFU ela é superior à da Libra. Por quê? A Libra tem apenas um cliente. Tem apenas uma empresa que vai comprar, que é a Globo. A LFU não. A LFU você tem Cazé TV, que cresce com a Live Mode dia após dia. Você tem a Amazon Prime, que pode aumentar esse pacote dela. Você tem a Record, para transmitir em TV aberta também, que pode aumentar esse pacote dela. E você tem também a Globo, fora os direitos de transmissão internacional. Então você tem uma projeção muito maior. Tanto que com a renovação da Cazé TV, da Amazon Prime, a Amazon Prime, inclusive, até esquecendo disso, já existe em contrato que o valor vai aumentar 10% por ano. Ou seja, começa num valor e termina em outro. E a projeção, se bem me lembro, acho que acaba em 2029 com 324 milhões por bloco. Ou seja, a LFU tem uma projeção de receita saindo de 1,7 bilhões para 2,2 bilhões em 2029. Ou seja, o Vitória entra já com a projeção de receita muito maior. Como tem mais times na LFU, e isso é um ponto que também tem que entrar na conta,
a tendência é que a LFU tenha sempre maioria na Série A. Então, o Vitória sempre vai dividir com mais times. Então, esse ano foram 11. Se você for olhar dos 11 times da LFU hoje na Série A, você tem 3 na zona de rebaixamento. Juventude, Fortaleza e Sport estão na zona de rebaixamento. Então você pode ter aí cair no 3, só que a LFU tem a maioria na Série B. Então pode ser que caia 3 e suba 4. Pode acontecer. Então, assim, sempre vai girar em torno disso aí, sempre vai ser maioria. Ou seja, o Vitória sempre vai perder mais, mas vai ter um bolo maior para poder dividir. Em suma, eu acho que, no geral, Vitória vai ganhar mais do que realmente ganha na Libra. Só que, para mim, ainda fica como ponto de atenção essa questão de vai ser 5 anos ou vai ser 50 anos? Os 50 anos é uma conta pesada. Se for 5 anos, é como se fosse uma antecipação da Globo. Ponto. Segundo ponto, aí eu vou fazer uma correção de informação que eu trouxe antes. A informação antes era que o Vitória venderia dentro desse pacote da Libra, só que na verdade o Vitória vai vender na LFU e vai receber agora. Sendo assim, Vitória não perde não perde a grana desse pacote agora, que é de 25 a 29, e perderia 15% para frente. O que, na verdade, se vocês forem realmente observar, esse dinheiro da LFU, esses 15% da LFU, ele tem relação com os 10% da Libra que a gente já recebeu lá atrás. É uma antecipação? É. Não deixa de ser uma antecipação de receita. É um empréstimo? Também pode ser classificado assim, né? Você antecipa 10% ou antecipa 15% e tem que pagar depois. Não é de graça o valor. Então, assim, fica elas por elas. A questão é, Vitória vai receber mais em bloco. Ter atenção no período de venda, se vai ser de 5 ou de 50 anos. Isso faz uma diferença grande. E como vai ser utilizado esse dinheiro que o Vitória vai receber agora. Vai ser aprovado? Vai ser aprovado no deliberativo. Vai ter confusão, gritaria? Provável. Mas eu imagino que vai ser provável. Então, atenção aos pontos. Primeiro, 5 anos ou 50. Segundo, como será aplicado esse valor. Tirando isso, acho que é uma operação que no final a Vitória vai acabar de fato ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Bom, acabei me alongando muito, e 17 minutos de vídeo, esperar fazer 10. Mas eu acho que eu consegui explicar muita coisa a respeito dessa diferença Libra e LFU. Obviamente, deixa seu like antes de sair, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários, quero saber a sua opinião a respeito deste assunto. E é isso. Até a próxima, turma. Já fui.